Muito bem, hoje, segunda-feira, desculpa, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Nós vamos estar dando sequência ao livro dos médiuns, né, o estudo do livro dos médiuns, e agora nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas. Toda a segunda parte trata das manifestações espíritas. E nesse capítulo nós vamos estar falando sobre mesas girantes, que foi digamos assim, o pontapé inicial para que a gente, assim, para os estudos de Kardec, na verdade, né? Então, são manifestações físicas e os itens 60 a 64, nós vamos tratar de mesas girantes. Bom, mesas girantes por quê? Kardec fala, ele começa falando, só um momentinho, por favor, aí. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, ou seja, nós sentimos, tais como ruídos, então todo mundo que tem audição escuta, movimentos, então consegue observar, né? E deslocação de corpos sólidos, seja pela visão, seja pelo tato. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Poxa, mas como é que é isso? Independente da vontade, as coisas começam a se mexer? Kardec vai falar sobre isso depois, né? Mas primeiro ele vai falar das que podem ser provocadas, né? Primeiramente, só falaremos destas últimas, que são aquelas manifestações provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados está no movimento circular empregado a uma mesa. Por isso que se chamava mesas girantes, porque ela girava que nem um disco de vinil, né? Podia ser num sentido só, num sentido oposto, ou alternar um sentido ou outro, mas elas giravam. Essa era, então, as mesinhas que podia ser de qualquer formato, mas elas giravam em torno de um eixo central, né? Então, por isso se tornou dado esse nome de mesas girantes. Claro que também alguns falam mesas dançantes ou mesas moventes, depende do tradutor, depende de quem está se referindo, vai falar alguma coisa. Mas o fato é que as mesas faziam movimentos e, com mais frequência, movimentos de giro, assim, girando, né? Esse efeito, igualmente, se produz com qualquer outro objeto, mas, sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais exigências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno. Então, olha só, essa frase, esse pedaço da frase, mais se tem procedido a tais experiências. Vamos lembrar que esse livro foi escrito na época que ainda era meio que moda as mesas girantes. Então vamos nos transportar no tempo e entender que ele estava escrevendo naquela época, né? E por isso que se tornou né, esse nome, essa espécie de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, ou seja, naqueles tempos, no tempo que ele estava vivendo ali, né? Pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Então, ele fez na pesquisa dele, ele buscou, isso era conhecido da humanidade, que havia movimentos de objetos. Tem um filme que ficou muito famoso, do Spielberg, né? Que era aquele do Poltergeist, né? Aquilo era um absurdo, né? Os espíritos conseguiam mexer tudo, fazer a coisa ficar. E quem lembra do filme era uma menininha lá que era médium da história ali. Mas, claro, era uma história tudo, mas isso já vem de muito tempo. E alguém pode ter já tido contato com isso e acabou fazendo esse filme. Eu acredito, se eu não estou enganado,
Poltergeist significa movimento de objetos. É isso mesmo, né, Ana Paula? Se você pode me ajudar, né, com o alemão aí. Acho que é, mas eu vou depois dar uma olhadinha. Pelo que eu me lembro, nunca mais eu vi, eu me lembro de ter buscado essa informação e depois nunca mais, e é uma palavra tão comum que a gente acaba assim, levando como a palavra, como já definindo e pronto, né? É mais assim, fazer barulho, né? Que gaste, né? Fazer barulho, né? Ah, tá. Então isso é importante porque nós vamos passar pelo barulho aqui também no nosso estudo agora, né? Então, visto que são efeitos naturais, olha que interessante, naturais, porque não existe sobrenatural, existe o inexplicado, mas sobrenatural não, porque a natureza ela está acima de tudo, não tem como ser acima da natureza, né? Necessariamente se produziram em todas as épocas. E aí ele cita Tertuliano, que viveu de 155 a 222, ou seja, no século segundo para o terceiro, né? E então ele já ali já tratava, né, das mesas girantes e falantes. E isso em termos explícitos, tem registros disso de Tertuliano se referindo a isso aí. Então, portanto, é uma coisa muito antiga, né? Durante algum tempo, esse fenômeno divertiu a curiosidade dos salões. Olha como é que começou a doutrina espírita, né? Através de uma brincadeira de salão. Então, ela divertia a curiosidade dos salões. Assim como hoje ainda as crianças brincam com o copo, né? A brincadeira do copo. Então, é por curiosidade, é por diversão, né? Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, pois apenas o consideravam como simples diversão. Chegou o momento que cansou, mas duas causas contribuíram para que pusessem de lado as mesas girantes. Em relação aos frívolos, né, quer dizer, coisa insignificante, coisa inútil, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, 2 estações, né? Mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido extraordinário. Então, se para a grande maioria era uma brincadeira de salão, para algumas pessoas aquilo pareceu interessante, pareceu extraordinário. Kardec foi uma dessas pessoas. Eu acredito que no ele fazer esse parágrafo, ele estava falando um pouco dele também, né? Mas não era só dele, porque a gente sabe que quando ele começou a frequentar algumas sessões mediúnicas, que era na casa de algumas, né, de famílias, pessoas sérias já estavam, porque estava acontecendo tudo isso, né? Já estavam fazendo anotações do que eram aquelas manifestações. Então, estariam dentro desse grupo essas pessoas que ele falou, né? Que parecia, tem gente que deve ter parecer assim, percebido como extraordinária, né? Quantas pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, porque antes a comunicação ela vinha na forma de pancada, e aí tinha que, imagina só como ela, uma pancada era a letra A, 2 pancadas B, 3C, era a forma assim, rudimentar de manifestação, de comunicação, né? Então deixaram o alfabeto, né, e substituíram pela ciência. Tal o segredo desse aparente abandono com que tanto ruído fazem os brincalhões. Sim? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, as pessoas
deixaram de lado, mas estavam ali estudando, querendo saber. Deixaram de lado assim, não era como algo como uma brincadeira, mas sim algo que tinha algum motivo sério por trás disso, tinha algum propósito atrás disso, né? Então, esse era o começo do estudo da doutrina espírita, do nascimento da doutrina espírita. Aí a gente pode falar, mas peraí, nos Estados Unidos nós tivemos o caso das irmãs Fox, em 1848, bem antes da década de 50, 1850, quando essas manifestações estavam lá na Europa, né? Na segunda metade da década de 1850. Então, tinha lá uns 10 anos, de diferença. Mas aí, o que acontece? Aqui foi feito um estudo, amador, mas foi feito. Quem tem a possibilidade de estudar ou de ler a respeito das irmãs Fox, vamos ver como foi interessante isso, né? Essa comunicação, essa manifestação, né? E um pouco diferente, aliás, muito diferente do que foi na Europa, que foi permitido pela espiritualidade superior, porque era uma fase, era importante acontecer isso, que espíritos brincalhões faziam o barulho. Então, quem estava fazendo isso não eram pessoas sérias, não eram espíritos sérios. Depois, quando Kardec começou a perceber que havia coisas sérias por trás daquilo, então assumiram nessas comunicações espíritos sérios, né? E aí foi o desenrolar disso, né? Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, e por essa razão devemos algumas explicações sobre elas, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, aí, ao mesmo tempo, ele tem uma preocupação de colocar como a história, onde que começou, como é que chamou a atenção dele aquilo, né? E também depois, para que entendam as causas com que os fenômenos iam acontecendo, justamente para facilitar o nosso estudo, tá? O estudo, seja daquela época, seja agora, tá? Porque ele é o mesmo, na verdade, né? O fenômeno não mudou, não houve uma mudança. Houve uma mudança numa série de coisas, como nós vamos ver aí, por exemplo, antecipando um pouco, a escrita, que antes se utilizava de cestinhos, uma série de coisas, aí perceberam que simplesmente a mão do médium era suficiente, pegando um lápis, e tinha o mesmo resultado, ou até um resultado mais eficiente, né? Continuando, para que o fenômeno se produza, é preciso a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de uma aptidão especial. Essas pessoas são designadas pelo nome de médiums. Aí a gente já começa a entender que tem que ter um intermediário entre os espíritos e esse mundo que está aqui, e, portanto, para que a manifestação ocorra. Esse intermediário, ele tem aptidões especiais. Antecipando um pouquinho mais, o número de aptidões mediúnicas, ou essa aptidão especial, a mediunidade, é muito grande. Tem muitos tipos de mediunidade, muitos. E, além disso, varia também com a intensidade. Então, não só qualidade, o tipo, né, de mediunidade, como também o nível de intensidade, a intensidade com que o médium se apresenta. E aqui a gente já vai começar a perceber uma coisa. O número dos cooperadores em nada influi. Ou seja, pode pôr 200 pessoas, não, estou exagerando, 10 pessoas em torno de uma mesa. Pode não acontecer nada, né? Coloca 20, também não acontece nada. E aí ele vai mostrar que uma ou poucas pessoas que têm essa aptidão, aí a coisa acontece. Então, o número dos cooperadores em nada influi, a não ser que, entre eles, se encontrem alguns médiuns ignorados.
Então, tem gente lá no meio daqueles 10 ou 20, que tem um que é médium que nem sabe que é médium. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses não produz nenhum resultado e pode até ser mais prejudicial do que útil. Simplesmente assim, pelo número de pessoas, não precisa tudo aquilo. Pelo tipo do estado em que se achem, que também é uma outra possibilidade, né? Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo assim efeitos mais ou menos pronunciados. Isso me faz lembrar um folclore, que tem muito no Brasil, o médium forte, médium fraco, tal, esse, né, como se fosse esse tipo de coisa. Mas, nesse caso, a gente entende que o médium pode produzir efeitos mais ou menos pronunciados em relação um ao outro, né? Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Então, sabedor que somos de 20 pessoas ali, são médiuns, mas a intensidade da mediunidade deles não é tanta quanto a de um único médium. Por isso que tem essas diferenças, né? Por isso que ele está falando. Então, não só varia pelo tipo de mediunidade, mas também, dentro da mesma categoria de mediunidade, a intensidade com que ele produza, né, o resultado. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. É assustador, né? Não é assim? Imagina a gente aqui reunido, tal, uma festa, tal. Agora, pessoal, vamos fazer a brincadeira da mesa? Vamos. Aí todo mundo coloca a mão sobre a mesa, no meio daquele grupo, né, desse nosso grupo hipotético que a gente está, coloca as mãos sobre a mesa, assim, mãos espalmadas para baixo. E aí a mesa começa a tomar vida. Bom, mas peraí, mas para isso não precisamos colocar a mão embaixo da mesa e levantar? Não, aí é mecânico. Não, para ser mediúnico tem que pôr a mão sobre a mesa, né? Isso da maneira com que ele está expondo, né? Kardec está expondo naquela época como se fazia. Põe a mão com as palmas para baixo, colada na mesa, e a mesa começa a se mexer. Só uma coisa, bom, depois eu comento sobre uma médium bastante famosa, que era a Florence Cook. Depois a gente fala sobre ela. Aí no item 62, nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da capacidade mediúnica. Então, se não se manifesta, se ninguém vai atrás, então, ninguém sabe, né? Só a experiência pode revelá-la. Então, só no exercício ali que pode acontecer. Eu não sei se isso levou, no passado, as pessoas, aqueles que conhecem, né, um pouco da história, havia centros, talvez até haja hoje, né, mas eu creio que reduziu muito isso. Primeiro, com reuniões mediúnicas públicas. Então, abria a porta, entrava todo mundo lá, ficava assistindo, como se fosse um show. Sentava as pessoas em volta da mesa, faltava gente, a pessoa olhava e falava, você aí, vem cá, e chamava o pessoal da assistência para compor a mesa mediúnica, né? O grupo mediúnico. Nem sabia se era médio ou não. Então, era na base só a experiência pode revelá-la. Então, só mesmo colocando ali para ver se sai alguma coisa, se tem alguma manifestação. Numa reunião, quando se quer experimentar, simplesmente todos devem se sentar ao redor da mesa e colocar em cima dela as mãos espalmadas, sem pressão, nem esforço muscular. Então, simplesmente colocar a mesa. Kardec está explicando como é que faziam. E isso, naquela época, não era perigoso, porque era um simples mover porque não vamos passar agora para o... Depois, sim, nós vamos estar falando sobre as manifestações inteligentes, tá? Mas, por agora,
nós vamos estar falando só sobre manifestações físicas. Mover objeto, né? Então, as pessoas sentavam e colocavam as mãos. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Então, isso inclusive cai por terra muita coisa que era folclore. Aí ele dá um exemplo, ele dá alguns exemplos. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos, né? Então, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, uma em volta da mesa. Então, alguns achavam que assim funcionava, né? Ou também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de forma ou de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Então, isso era uma coisa também que era se colocava o mindinho aqui, né? Tocando o outro, o mínimo do vizinho, e lá do outro também, e outra formava essa corrente. Achavam que isso ajudava, né? Porque eles achavam que havia uma ação de uma espécie de corrente elétrica, porque ninguém sabia nada a respeito, né? Então, depois a experiência demonstrou a sua inutilidade. Aí viram que não servia de nada isso aí. Tanto que aqueles que estão acostumados com trabalhos mediúnicos, onde há um círculo, os médiuns estão lado a lado, ninguém pega na mão, ninguém põe o mínimo encostado no outro, porque não há necessidade disso. Existe todo um processo, né, onde há uma junção de pensamentos, né? Então não tem nada a ver com o físico, assim, de pegar e tocar, assim como passe, ninguém passa a mão no paciente, não precisa, né? Então tem uma série de coisas que não há necessidade. A única recomendação obrigatória é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Tinha um monte de gente ali. No meio daqueles lá, os médiuns podiam não ser exatamente aqueles médiuns que eram portadores dessa habilidade, né, dessa competência, para poder fazer com que a coisa acontecesse. Então, tinha que esperar. No entanto, podia ser que tinha gente lá que fosse médium com essa intensidade que pudesse fazer acontecer imediatamente. Então, ele fala, pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, ou seja, quase de imediato. Pode ser que tarde meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Então, então ele fala aqui a importância dos coparticipantes se tiver médium no meio, né? Tudo bem até agora? Está dando muita informação aí. Bom, toma um silêncio como que posso falar. Posso continuar. 63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que ela é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Então, não importa se está chovendo lá fora, se está fazendo bom tempo, se está todo mundo vestido de branco, ou de azulzinho, aquele azulzinho bem pálido, né? Azul bebê. Não importa nada disso. O que importa é esse fator mediúnico, né? Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a sua resistência. Então, se não tem médium suficientemente forte ou intenso para que possa levantar aquela mesa, então é melhor mudar de mesa, né? Vamos para uma mesa mais levinha, já que o grupo não tem aquilo lá, né? A competência para levantar a mesa, ou seja, não doa o material necessário para que os espíritos aproveitem aquilo, ou o espírito, e faça com que a mesa se movimente, ela levite, né? Ela vai para o ar. Assim. No caso contrário, uma pessoa somente, né? Só uma pessoa, até uma criança pode fazer que uma mesa de 100 quilos levante-se, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova.
Percebe? Então, se não tem médium, não acontece. Então, o que está ali fazendo com que a mesa gire, a mesa se movimente, é o médium. Então, ele está aí colocando muito claro que se não tiver um médium, não acontece. Um ou mais médiums, né? Mas a mediunidade ali é o fator de ligação de tudo isso, né? O fazer acontecer. Estando as coisas nesse pé, quando o efeito começa a se produzir, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um arrepio, que é o princípio do movimento. Então, em geral, era isso que acontecia. Havia, assim, como que a mesa desse esse... Então, a pessoa sentia esse certo tremor, esse arrepio, né? E havia um som, um estalido pequeno, né? Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera, ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Vocês imaginem assim, todo mundo sentado aqui, em volta da mesa, com a mão espalmada para baixo, sem fazer pressão, sem nada. Aí espera um pouquinho, dali a pouco, um pequeno tremor, ou arrepio, alguma coisa, um ruído pequeno, um estalido, e aí a mesa começa como se espreguiçar, né, no movimento, começa a levantar, e aí ela começa a girar. E as pessoas tentam acompanhar, tentam. Chega um momento que aquilo gira tão forte que não tem como acompanhar. Então, essa era o resultado dessa experiência, né? Uma vez acentuado o movimento, eles podem afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato. É como se ela tomasse vida. Então, vocês imaginam como devia ser numa época que não tinha televisão, não tinha celular, não tinha o cinema como a gente tem hoje, né? Apesar que estamos na pandemia, mas vamos dizer que estamos numa época normal. Tantas outras maneiras de se divertir, né? E tanta coisa. Tinha Las Vegas, né? Aqui, a gente, enfim. E ali era uma brincadeira que fazia assim o pessoal matar o tempo, gostar de fazer aquilo, tal. Claro que por algum tempo, que depois enjoavam também. Ah, vamos fazer isso aí, bobagem, só para ver mesa girar. Então, pronto. Aí deixaram de lado. Mas foi uma forma de chamar atenção. Mas era alguma coisa que chamava muito atenção, né? Agora, continuando, né? Outras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Noutras ocasiões, entra a oscilar, começa a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio, como se estivesse à deriva, assim, né, ao sabor das ondas, né? Doutras vezes, afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica. A mesa se destaca completamente do piso, né, do solo, e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passarmos por baixo dela. Quem se lembra do filme, quem assistiu o filme Kardec, começa justamente assim. Todo mundo com a mão na mesa, daqui a pouco ela levanta, vai lá no teto. Então tem aquela... E aí, do ponto de vista da mesa, né, olha lá embaixo, todo mundo olhando para cima. Ela já tomou aquela liberdade, entre aspas, né, de subir sem que ninguém tivesse com as mãos sobre ela. Depois desce lentamente, como faria uma folha de papel, ou se não, cai violentamente e se quebra, o que prova, de modo patente, que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Então ficou ali patente, quebrou a mesa. Mas como é que quebrou a mesa? Ninguém tem força suficiente para quebrar aquela mesa. Mas se ela estiver lá em cima e descer com a força da gravidade, ela quebra. Aí, um outro fenômeno
que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, na própria formação da madeira, a estrutura da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Então ela está aqui parada, todo mundo com a mão em cima, e começam batidas. E aí começa a comunicação. Apesar de que também o movimento da mesa, para cima e para baixo, de um lado para o outro, se for convencionado, também dá para ser resposta dos espíritos. Então, seja ruídos, seja a movimentação das mesas. Nós vamos ver tudo isso aí, tem até nome, né? É sematologia, enfim, tem uma série de nomes que ele vai dando, que são as manifestações mediúnicas, né? o espíritas. Essas pancadas, às vezes, muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Quem conhece a história das irmãs Fox, lembra-se disso, que a caçula, pequena de 11 anos, ela provocou o espírito e falou, vamos ver se você faz o que eu faço, né? Dava uma batida na mesa, vinha da parede, né, que eram paredes de madeira, vinha da parede um som, uma batida. Se ela dava 2 batidas, vinha o som, 2 batidas. E assim ir por diante. Então, essa provocação de uma menina, né, para conversar, para se comunicar com o espírito, começou dessa maneira. Então, a coragem dela, né, tudo. E aí ela percebeu que até o tamborilar do dedo, sem fazer ruído nenhum, provocava o ruído da parede, como resposta. Se ela punha o dedo na mesa, como se tivesse batido, mas sem som nenhum, escutava um som. 2 vezes, 2 pancadas. 3 vezes, 3 pancadas. E assim foi, depois que... E aí quem tem o conhecimento, tem a curiosidade de ver, vai saber sobre isso. Quem fez esse trabalho muito bem feito, descreveu tudo o que aconteceu, é o Arthur Conan Doyle, né, que é o mesmo o autor lá do Sherlock Holmes, que era médico, que era escritor e tudo, e ele foi um grande estudioso nos princípios da doutrina espírita, né, quando estava se formando. Arthur Conan Doyle, né? Então, ali ele descreve muito bem como que ocorreu no ano de 1848, aqui nos Estados Unidos, o fenômeno de Hydesville, né? Bom, quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos. Quer dizer, as pessoas sentiam a vibração, né? E que se distingue perfeitamente pelo ouvido. Então, tanto essa vibração como o som era possível, né? Então, por isso que, no começo, quando ele fala assim, as manifestações físicas são aquelas que ocorrem assim, sensíveis, né? Como ele fala aqui. Dá-se o nome de manifestações físicas aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, né? Ruído, movimentos e tal. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Quando ele fala em que se distingue perfeitamente pelo ouvido, tá? Bom, desculpa a correria aí, mas é que hoje é um dia curto, né? Na próxima semana, nós vamos tratar, na próxima sessão, do capítulo 3, manifestações inteligentes. Então, nós já tivemos assim uma amostra do que são as manifestações físicas, né? Que ele também chamou de mesas girantes. Agora ele vai falar um pouco sobre manifestações inteligentes. E aí nós vamos ver o que significa isso. Então, se uma é sensível aos nossos órgãos sensitivos, né? Essas manifestações inteligentes, então elas têm um outro aspecto, tá bom? Então esse era o nosso estudo da noite de hoje. Que agora eu descompartilho, né?
Só um momento, tá? Que às vezes acontece uma coisa ou outra aí na nossa... Mas vamos falando já, se alguém quiser abrir o microfone aí, pode falar. Está compartilhada a tela ainda ou não? Não, já descompartilhei. Então foi isso, que eu automaticamente... Não, na verdade está compartilhando ainda. Está sim. Que interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora sim, pronto. É um assunto interessante, não é mesmo? Não precisa ninguém ficar com medo de ir no banheiro sozinho, né? Porque nada vai fazer barulho, nem, né? A menos que seja médium, né? E a gente vai ver, inclusive, isso na próxima semana, né? Nas próximas sessões de estudos, de espíritos que se aproveitam de médiuns que nem sabem que são médiuns. É mais ou menos como nesse das mesas girantes, né? Tá todo mundo aí? Pode abrir o microfone e conversar. Não, é porque esse capítulo ele é muito mais técnico, né? Ele vai... esse capítulo, né? É o capítulo inteiro, quase. Ele é mais técnico e daí ele vai vendo detalhe por detalhe, né? Como que foi e por que foi as mesas. Por isso que acho que foi semana passada, né? Que eu tinha falado que esses fenômenos hoje em dia já não são mais comuns, né? Nos centros espíritas, né? Porque já não é mais esse o foco. Mas eles tinham que fazer alguma coisa para chamar mesmo a atenção, né? Foi muito importante você fazer essa colocação, Ana Paula, porque realmente hoje as casas espíritas, na grande maioria, as comunicações são psicofônicas e depois de psicofônica também as psicográficas, né? Que nós vamos ver tudo isso aí. A psicofônica, o espírito fala através do médium, né? E a psicográfica, o espírito escreve através do médium, né? Então, isso tudo é muito mais produtivo, né? Tem um melhor aproveitamento, inclusive, da comunicação. Vocês imaginem, naqueles rudimentos, né? Naquela época onde começou tudo isso, esse alfabeto de pancadas, né? Ou então usar um disco que tinha o abecedário, tem até um nome isso aí, né? E aí tinha as letras e números na borda, e aí o ponteiro ficava, né, se mexia, tal, para lá, e aí as pessoas iam anotando a formação das palavras, né? E então era muito difícil. A própria escrita, a psicografia, ela era usada um cestinho, nesse cestinho tinha um lápis amarrado, punha o dedo no cesto e aquilo ficava correndo e escrevendo. Hoje, o médium simplesmente pega o lápis, o espírito se utiliza da mão do médium, seja mecanicamente ou através vai ditando, né? E aí ele vai escrevendo. Então, realmente, foi mudando, né? Pode ter certeza que é um progresso. Não há necessidade de fazer barulho mais. O barulho foi feito para chamar atenção. E chamou. Chamou a atenção de alguém muito especial, que achou que aquilo lá que tinha alguma coisa por trás daquilo, não era só movimento, né? Então, Outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo foi o fato de que ele vai falando da necessidade do médium e não do número de pessoas, né? Porque no começo eles achavam que quanto mais pessoa tivesse, mais fácil manifestar. É porque era mais fácil você achar um médium num monte de pessoas, né? verdade. É que nem Então, garimpar, né?
é um garimpo, né? Porque eles achavam que as reuniões numerosas faziam com que os espíritos se aproximassem mais. Mas na verdade era porque, com muito mais gente, as chances de você ter um médium ali no meio era muito maior. Mas a partir do momento que começou os estudos, etc., então você já tinha um médium, então não havia necessidade. E acho que até por isso que agora as reuniões mediúnicas são fechadas também, né? Não é só por uma questão É, de eu, privacidade, mas é uma questão para poder haver a manifestação de maneira mais sensata, né? exatamente. Uma reunião fechada significa que as pessoas que estão ali dentro estão comprometidas, não é curiosidade. Então, tem um motivo de estarem ali, né, trabalhando, também para concentração, porque ele já fala aí, né, sobre acalmar, sobre, né, se tranquilizar ali, para, né, se recolher, né, justamente para que não vire objeto de curiosidade, porque é, quem está acostumado com uma reunião mediúnica, quem conhece, quem está familiarizado, sabe da importância de manter o ambiente harmonioso, o ambiente sob controle, né? E uma reunião aberta não permite isso, né? Então, esse é um ponto importante, sim, nas reuniões mediúnicas, né? Ainda tem, né? Eu acho que eu até tinha comentado uma vez, tem um centro aqui em Sorocaba que tem reunião aberta, né? Reunião mediúnica aberta. É aquela perto da rodoviária, não? Ah, eu não sei onde fica. Eu sei que estavam comentando há um tempo atrás e que você até me falaram assim, ah, você não quer ir lá ver o que que é? Eu falei assim, não, muito obrigada, não tenho essa curiosidade, não. E tanto que eles chamam as pessoas aleatoriamente para a mesa, né? Então tem um público ali e eles vão chamando, ó, você não gostaria de fazer aqui, não sei o quê, né? Mas, pelo amor de Deus, Então, e não. é mais ou menos isso. Hoje, como aqui nós estamos fazendo aqui agora, as pessoas estão estudando, estão sabendo como que funciona. Isso é muito importante, porque não se pode se atrever a fazer alguma coisa sem conhecimento. É como fazer uma cirurgia sem ser médico. Vem cá, Ana Paula, eu vou fazer uma cirurgia em você. Você imagina que eu, hein? Né? Não é assim? Então, realmente, as coisas têm que ser muito bem feitas. E na mediunidade, no fenômeno mediúnico, né, fenômeno espiritual, não é diferente. Não é diferente. Então, ele é perfeitamente seguro, desde que haja conhecimento, que tenha gente com experiência para poder conduzir tudo. Aí não tem problema. Eu acho que tem até um porém no caso da mediunidade, né? Porque, por exemplo, você falou do médico, né? O médico, de certa forma, ele só vai exercer mesmo depois que ele souber alguma coisa. Você também só vai cortar uma pessoa se você souber alguma coisa. Só que o médium, ele já começa a exercer essa mediunidade, às vezes, sem saber que ele está exercendo. Aí ele vai numa reunião dessas e as chances de que assim, tem muita gente que usa essa terminologia, né? Abre os canais, né, mediúnicos, e depois ele não consegue mais, porque ele não tem o estudo, então ele entra num estado de perturbação, né? É muito fácil isso acontecer também. Tem, às vezes, médios que têm gatilhos, né? De repente, uma determinada situação dá um gatilho para ele, e ele acaba dando passividade e fica perturbado. E ele não vai saber por que está acontecendo isso. E, às vezes, o gatilho foi uma reunião dessas, né? Então, É, e isso é é perigoso. interessante. Se minha mulher tivesse aqui, hoje ela não pôde estar, porque ela está se restabelecendo lá da cirurgia lá que ela fez, né, na boca, e se ela tivesse aqui, ela iria falar, lembrando do início da mediunidade dela, né? Ela não podia ir no shopping center, não podia ir no supermercado, porque ela voltava com as emoções todas abaladas, porque no caminho ela arrastando todo tipo de espírito. Por quê? Porque o médium, ele tem que ter um controle, ele tem que ter uma vida normal. Ele tem que viver a vida dele. Senão ele vai prejudicar ele próprio, né? E as pessoas que estão à volta dele. Então, é importante que ele tenha isso. E com o estudo, com a prática bem conduzida, ele tem esse controle. Eu conheço muitos médiuns que não tinham controle nenhum. E depois, estudando, trabalhando isso, viveu uma vida normal. A começar pela minha esposa, que ela realmente
tem um maior controle. Claro que, dependendo da situação, eu falo, nossa, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, tal, mas uma prece, um reequilíbrio ali já resolve, né? Então, Já sabe o que dá o gatilho, já sabe como proceder. A mediunidade, sem estudo, ela é muito perigosa, porque às vezes não é só né, de você ficar no estado perturbatório, mas você pode também entrar num estado obsessivo e até de fascinação também, né, dependendo da mediunidade. E exatamente. a forma que o espírito está se utilizando do médium, né? Quantos médiuns que nem sabem que são médiuns, mas acham que são donos de um grande conhecimento, ou então começam a aplicar golpes, e tem várias situações, né, que a gente vê na literatura espírita. Naturalmente, a gente já é assediado por espíritos. Isso é normal. Tá? Uhum. Porque são muitos, enxergam a gente não enxerga eles, então, se aproximam. E tem muitos espíritos que não têm o que fazer. E eles querem fazer ocupar o tempo deles com a gente. Só que a gente tem o que fazer, né? Nós estamos aqui com um objetivo. Então, realmente é muito importante isso aí. Agora, no, no que diz respeito à intensidade, àquela força do médium, força em termos assim, né, dessa habilidade mediúnica, né, tem vários tipos. Eu vou dar um exemplo de materialização. Então, tem pessoas que conseguem, digamos, a gente vai entrar nisso aí também mais para frente, mas, como nós estamos tratando de fenômenos físicos, já podemos dizer isso aí. Existe um material que o médium produz, chamado ectoplasma, que é inclusive esse que faz a mesa levantar, girar, e ruído e tudo, né? Então, esse material produzido pelo médium, alguns produzem muito pequena quantidade. Digamos que tem 20 médios e todos eles produzem um pouquinho. Os espíritos coletam todo esse material e se utilizam para fazer o fenômeno, né? Agora, tem médios que sozinho conseguem produzir muito ectoplasma. Então, um dos casos assim que foi muito estudado é justamente da Florence Cook, que eu falei. Ela era uma médium inglesa, uma jovem, muito assim, bem jovem, 15 anos, assim, bateu na casa lá do William Crookes, e que inclusive ele foi prêmio Nobel. Vê que o espiritismo ele foi estudado por gente, sabe, de nível, gente, não era qualquer um não, assim que, né, que se meteu a estudar algo que era totalmente desconhecido. Mas aí ela foi lá e queria saber se ela estava ficando louca, porque ela via gente. Ela, as pessoas conversavam com ela, né? E aí ele aceitou o desafio, né? Inclusive com a ajuda de outras pessoas, ele impôs algumas condições, falou, não, tem que ser na minha casa, na presença de familiares meus, testemunhas que eu vou trazer e tal. E lá ele presenciava materialização. E o espírito era a Kate King. E, e, Uhum. esse, e esse espírito... Oi? Não, só concordei, fiz assim. Uhum. Então, essa médium, ela tinha, junto com o espírito, naturalmente, que tinha essa associação tão bem feita. Bom, voltando só um pouquinho, quem assistiu aquela série da Netflix falando sobre a sobrevivência após a morte, né? E aí mostrava uma sala fechada, eles colocavam fita para não entrar luz de forma nenhuma, para não colocar em risco o médium, né? Porque a luz realmente atua sobre, de forma assim danosa, sobre o ectoplasma, que é doado, emprestado pelo médium, né? E então eles fecharam tudo, aquilo era total escuridão, tanto que eles gravaram a voz, mas não gravaram a imagem. E ocorria ali a materialização. Bom, a materialização feita através da Florence Cook era tão assim intensa que o William Crookes ele andava Crookes, né? Oh, desculpa, ele é o Crookes, né? Ele andava pelas ruas de Paris junto com o espírito materializado e as pessoas podiam até fotografar na luz do dia, né?
E tinha também um outro médium, que atua muito aqui nos Estados Unidos, que ele também tinha essa capacidade de doação de ectoplasma durante o dia, né? Então, mas aí a qualidade do médium, e junto com a habilidade do espírito, naturalmente, mas o médium tinha essa qualidade. Por isso que o Kardec falava que existem médiuns e médiuns, né? Tem aqueles que são realmente insuficientes para o fenômeno. E existem aqueles que ultrapassam a necessidade. Quem conhece lá a casa de Frei Luís, sabe que depois que desencarnou o médium que fazia os efeitos físicos, hoje já não tem mais aquelas cirurgias. Então, as materializações, tudo que aconteciam, era devido à capacidade de um determinado médium, que era o Gilberto lá, né? E depois que ele desencarnou, ninguém substituiu ele na capacidade mediúnica dele. Você vê que é interessante quando você falou assim, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, falam assim, tem um médium muito forte, tem médium fraco. E engraçado que o Emmanuel vai dizer que a mediunidade, hoje, né, pelo menos não hoje, né, porque ele ditou esses livros há muito tempo atrás, que essa força do médium vem da força moral do médium, né? Então, automaticamente as pessoas pensam que o médium é forte, mas não é que o médium é forte, é a força moral dele que acaba atingindo a outra pessoa, né? Mas esses médios de capacidade de fenômeno físico mesmo, eles... eu acho que o Arigó foi um também muito grande aqui, que ele fazia cura, né? Fazia essas cirurgias também. Mas eles foram desaparecendo, né? Com o tempo eles foram e porque é melhor não entrar nesse assunto, mas só dando uma pincelada. Eu também acho que pela polêmica que causa tudo isso, né? O Fritz também causou tanta polêmica, né? E essa última, que eu esqueci o nome dele, ele acabou sendo preso também. Acaba que realmente chama muita atenção e eu não sei até que ponto que são necessários, porque muitos centros espíritas hoje fazem cura através de doação de ectoplasma, mas através de passe de cura, tratamento de cura, né? Fechado, né? Sem espetáculos. Exato. Então... Existem, tem em Birigui, tem um médium, acho que é Sérgio, o nome dele. Ele faz, inclusive, assim, você dá o nome e fica em casa e passa pela cirurgia. Então, é feito à distância. Então, há envolvimento de espíritos, os espíritos vão lá, fazem, né, a cirurgia e realmente não precisa, não tem corte, não tem nada. No entanto, quando a pessoa vai e faz assim, um exame, verifica que tem cicatriz interna. Fala, você fez cirurgia? Até explicar para o médico ali que fez uma cirurgia espiritual é complicado, né? Mas, então, existe isso, sem ser, como você falou, espetaculoso. Quando a gente está falando da intensidade do médium, a força e tal, esse que Kardec está falando, no caso de efeitos físicos, né? Agora, realmente, hoje em dia, quando se fala de um médium, de uma capacidade mediúnica, tudo, é a força moral dele. Isso ajuda muito. Isso realmente é importante. Mas não que o passe dele vai ser mais forte, né? Vamos deixar isso bem claro, que o passe é o passe, né? Ele vai dar o mesmo passe que qualquer outro. É que as pessoas têm essa impressão porque a própria carga perispiritual dele é muito forte, né? Então, acaba atingindo as pessoas. É que nem quando as pessoas se aproximavam do Chico e achavam que, vou tomar um passe do Chico, vou melhorar, né? Então, também tem outro lado, que se a pessoa é impermeável, descrente, e não... O médium pode ser o Chico Xavier, mas não acontece nada. Por isso que Jesus falou, a tua fé te curou, né? Então, a pessoa tem que estar receptiva a essa ajuda, né? Uhum. E aí, a turminha de cima, para mim que estou olhando assim nessa, tem alguém que gostaria de fazer alguma observação? Porque nós estamos no finalzinho agora. Ou pelo menos assim, do tipo, nossa, eu não imaginava que era isso. Nossa, não, eu sempre achei que era isso. Enfim, qualquer coisa do gênero.
Tá bom, Luiz, eu vou falar. Nossa, eu não imaginava que era isso. Eu imaginava sim. Me veio aqui na cabeça quando falar sobre você receber o passe, você ser não apto, você ser receptível, né? Hello, how are you? Hello, how are you? Give me this 1 second. All right. Desculpa, estou entrando aqui, Luiz. Tá chegando. Sabe, de você ser receptível, de você não aceitar, mas de quando você senta numa cadeira para tomar um passe, de você conseguir receber aquilo. E só queria dizer que tem uma palestra da NET falando sobre isso, de uma pesquisa científica com ateus, evangélicos, budistas e espíritas. Não vou falar o resultado, mas o resultado é surpreendente de quem mais conseguiu absorver o passe. Thank you. Realmente, cada um tem essa capacidade por causa da fé, né? Por causa do acreditar. É interessante isso mesmo. Alô? Oi, tô aqui. Tava esperando você comentar mais. Não, eu acho que isso aí já diz bastante, né, a respeito, que era justamente o que a gente estava falando, né? Dessa capacidade de absorver isso. Tem alguns cursos, né, de passe, e tem algumas ilustrações que está o passista, né, e está aquele, né, ocorrendo o passe, e uma pessoa está com guarda-chuva, como se fosse, né, uma irradiação, uma chuva, né, tal, e a pessoa com guarda-chuva ali, está totalmente impermeável. Então, a postura de cada um é que vai também dar o resultado. Para mim, essa frase de Jesus, né, a tua fé te curou, claro que ele acrescenta depois, vai e não peques, mas não erre mais, né? Porque vai dar na mesma, você não reincida no erro, né? Então, é bem isso mesmo, né? A gente tem que estar preparado para receber. Muito bem, eu acho que agora não vai dar mais para a gente ir além, né, do que a gente está. E eu gostaria de saber se tem alguém que quisesse fazer a prece de encerramento. Vai ser muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Tem menino aí também. Né, Rafa? Não tem nenhum médium forte de prece? Acho que hoje é você, Luiz, o médio forte de prece. Não médium forte, mas, sabe, com aquela vontade, aquela disposição de agradecer a Jesus por tantos conhecimentos, por tantas oportunidades que Ele nos oferece. A grande oportunidade que Ele nos permitiu de estarmos aqui, encarnados, e além disso, temos tantas coisas a nosso favor, verdadeiros privilégios, e dentre eles, esse conhecimento. Hoje, querido mestre, nós sabemos muitas coisas que nos torna conscientes do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, a real necessidade de estarmos aqui, que praticamente se baseia no aprendizado. É isso que estamos fazendo aqui, aprendendo, nos educando, nos melhorando, para que cada vez mais, a cada vida, a cada oportunidade que o Senhor nos oferecer, nós vamos estar mais e mais preparados para seguir adiante com perseverança no caminho que hoje nós sabemos ser o correto. Obrigado, querido Mestre Jesus, obrigado aos amigos espirituais. Esses agradecimentos são em nome desse grupo aqui reunido, e que o Senhor possa abençoar a todos, Mestre Jesus, não somente os que estão presentes agora, mas também aqueles que chegarão e terão contato com esse
essa gravação, esse vídeo, que igualmente possam receber aquilo que o Senhor pode oferecer em termos de um amor infinito, ou infinitamente grande. Obrigado, e damos por terminado agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Beijo.